Amores, sejam bem-vindos. Olha só, pessoal, vamos começar de novo nossos encontros online, né? Esperamos que seja por um pouco tempo. Até bem atrás, assim, uns 2 dias estávamos juntinhos aqui na nossa sala, como vocês podem ver. Mas a tia Diana não vai deixar vocês abandonados, não mesmo. Estamos aqui, meus amores, para fazer uma revisão de conteúdo. Na verdade, a tia Diana vai trabalhar em cima do TD de vocês, tá certo? TD de geografia, para que fique um pouco melhor, né? Para que vocês possam responder um pouco mais com clareza, tá certo? Então, nós vamos recordar esse TD, eu vou explicar para vocês, tá? Por que a tia Diana sinalizou? É um recadinho no roteiro de vocês. Para quem recebeu o roteiro, com o recadinho é o seguinte: estude também pelos seus livros do segundo ano. Porque nesse TD, pessoal, a gente abordou, eu, professora Diana, abordei assuntos da sua série anterior. É como se eu quisesse fazer um diagnóstico da sua série do segundo ano, para que eu possa trabalhar com vocês melhor o terceiro ano, tá certo? Então, por isso eu sinalizei que vocês também estudem esses assuntos que estão aqui na telinha de vocês, pelo livro do segundo ano. Mas eu estarei aqui também para ajudá-los. Então, nós vamos falar sobre o local onde moramos, que é a nossa rua, sobre paisagem e sobre representação de paisagem. Essa mesma conversa nós tivemos aqui presencial, conversamos sobre a nossa rua, conversamos sobre paisagens e conversamos sobre como identificar esses espaços. Então, acredito eu que vocês, em algum momento aí da questão, vocês vão relembrar o que foi conversado aqui em sala de aula, tá bom? Então, a nossa primeira conversa vai ser sobre rua, tá? Que é a primeira questão de vocês, né? Do TDzinho que a tia Diana está aqui com ele em mãos, tá? O mesmo TD que está aí com você, eu estou aqui comigo. E a gente vai realizar a primeira questão. Então, na primeira questão, pergunta o seguinte: sobre a rua que você mora, você vai marcar um X ao que existe nessa rua. E aí eu vou trazer para vocês o que é rua. A gente conversou isso aqui presencial, inclusive eu conversei com vocês, pedi para que vocês olhassem na agenda qual a rua que você mora, expliquei o que é rua, lembra? Então, rua, pessoal, é uma via pública, urbana, quer dizer, fica na zona urbana. O que é a zona urbana? Conversamos também sobre isso, que é a cidade. Então, a rua é uma via pública repleta de casas, de prédios, de muros e de muitas outras coisas. E nesse espaço circulam os carros, né, e as pessoas. Nós, claro, né? Também circulam outros veículos, não só os carros, como veículos de motocicleta, de bicicleta e as pessoas a pé. Então, isso é a rua. Bom, vamos entender, mostrar aqui uma rua. Pronto. Rua é esse espaçozinho de casas, né? Um espaço que fica uma casa de um lado, outra casa do outro. Bom, na rua, pessoal, pode existir várias coisas, certo? Bom, vamos segurar aqui na rua. Vamos lá para a imagem rua. Pronto, vamos segurar aqui. Na rua pode existir várias coisas, né? Por exemplo, na minha rua existe uma escola, na minha rua existe uma academia, existe casas, árvores, bom, e lanchonete na minha rua. E na rua de vocês, o que existe nela? E aí vocês vão perguntar para a mamãe, porque a tia Diana não conhece a rua de vocês. E aí vocês vão perguntar para a mamãe ou para o papai ou para a pessoa que cuida de você, ou para a professora do reforço, enfim. Para a professora de reforço, você vai ter que explicar o que tem na sua rua, né? E aí você vai ter que perguntar para a mamãe e para o papai, quando for para a professora de reforço, e explicar. E perceber o que você tem na sua rua, tá? Bom, e aí você vai marcar um X, né? Nas coisas que tem na sua rua. E aí temos várias opções, como fábrica, banco, restaurante, farmácia, árvore. Tem outras opções que eu não vou ler, vou deixar essa leitura para vocês, tá bom?
Enfim, vocês vão marcar o que existe na rua de vocês. Cada um vai marcar o que tem na sua rua. Beleza. Na segunda questão, e aí nós vamos falar sobre bairro, tá? Que também é outra imagem de bairro, de rua. Tá, gente? Olha, e aí o que é bairro? Gente, o bairro, ele é um conjunto de ruas e avenidas, praças e tudo que existe naquele local. O bairro é um pedacinho da cidade. Também nós conversamos sobre isso. Então, o bairro já é maior do que a sua rua. A sua rua, ela se localiza dentro do seu bairro, que é esse conjunto de coisas, né? E então você vai dizer o que tem no seu bairro. No meu bairro, por exemplo, onde eu moro, aí sim, já tem supermercado, tem farmácias, tem escolas, temos posto de saúde, nós temos avenida, nós temos fábrica, no nosso bairro nós temos fábrica. Bom, então, para você que mora no mesmo bairro que a professora Diana, você vai marcar essas opçõezinhas. Você vai dar uma lida, tá, no seu bairro, e você vai marcar um xizinho aqui, na segunda questão, tá? Você vai ler o que tem no seu bairro e vai marcando. Beleza. Gente, então, lembrando que um bairro, ele pode ser representado por várias coisas. Olha só, como na imagenzinha, olha aqui, é um bairro. Aqui é a cidade e aqui são imagens de bairros. Vocês percebam que nessa imagem grande tem umas ruazinhas, certo? Umas ruazinhas cortando. Então, isso é a rua e esse conjunto enorme que forma a cidade são os bairros, que são os pedacinhos da cidade. Nesses locais, pessoal, pode ter prédio, pode ter indústria, pode ter cinema, pode ter shopping, pode ter escola, pode ter muita coisa legal nesse bairro. Então, aqui na terceira questão, vocês vão ler com cuidado, tá? Com cuidado, que fala de alunos do terceiro ano. E vocês vão, pessoal, levar esses alunos ao bairro deles. E tem uma identificação, tem uma dica, por exemplo. A dica do aluno Pedro, ele mora em um bairro com várias fábricas e indústrias. Aí você vai levar o Pedro lá para indústrias. O Tiago, ele já mora com muitas casas residenciais. Então, você vai levar o Tiago para as casas, né? E a Manuela mora em um bairro com muitos prédios, shoppings e cinema. Então, você vai levar a Manuela para esse local. E você vai fazer isso com cores diferentes. Para cada aluno, você vai usar uma cor específica, tá bom? Tia Diana, qual cor? A cor que você desejar, tá bom? Não especifiquei. É a seu critério, entende? Enfim, né? Bom, passando da nossa terceira questão, e aqui ainda estou mostrando bairros para vocês perceberem, rua, enfim, tá? Nós vamos conversar sobre paisagens. E agora sim nós vamos entrar aqui no nosso assunto paisagens. Conversamos sobre paisagens naturais e paisagens modificadas. Gente, as paisagens naturais são aquelas que não houve nenhuma alteração, nenhuma intervenção do homem, do ser humano, que somos nós. Ou seja, são as paisagens da própria natureza. Está lá como Deus deixou, né? Digamos assim. Que são exemplos de montanhas, rios, mares, rochas, a vegetação, que são as plantas, as árvores, e os animais, que estão lá, por exemplo, na floresta, tá? Então, essas são as paisagens naturais, como vocês estão vendo nessa imagem. O que são elementos das paisagens? São aquelas coisas que estão lá naquela paisagem. Lembra, galerinha, que a gente conversou sobre isso, tá? Bom, paisagem transformada é aquela que sofreu a alteração do homem, ou seja, o homem, nós, seres humanos, construímos algo naquela paisagem. Por exemplo, nessa paisagem aí, onde tem essas casas, possivelmente podia ter um rio, poderia ter uma montanhazinha e um campo, né? Digamos assim, um campo verde, de muitas árvores. Foi retirada toda essa paisagem para a construção das casas.
Pessoal, vou fazer só uma pequena, abrir aqui um parêntese, uma parêntese, para também conversar com vocês sobre que, às vezes, nós seres humanos, nós modificamos essas paisagens por necessidade nossa, tá? Nós temos a necessidade de morar, né? Nós temos a necessidade de construir avenida para poder a gente trafegar, temos a necessidade de desenvolver um pouco mais a cidade, enfim, a gente acaba, por essa necessidade, transformando a paisagem, infelizmente, mais precisa para a nossa sobrevivência, tá bom? Bom, aqui eu vou até afastar um pouquinho a minha imagem, vou botar para cá. Aqui nessa questão, pessoal, está bem típica uma questão de vocês, que é a paisagem, a questão número 6. E eu vou voltar lá para a paisagem, para a questão número 5, tá? A questão número 5. E vocês vão dizer se essa paisagem da número 5 é natural ou modificada. E você vai marcar um X, tá? Para a questão B, o item B, você vai descrever. O que é isso, tia Diana? Vai escrever o que você vê nos elementos que compõem essa imagem. Nessa imagem eu vejo árvores, eu vejo casas, eu vejo uma praia e eu vejo prédios. E aí você pode dizer que tem rua, que tem avenida, né? Bom, aí vai ser de acordo com a resposta de vocês, tá? Uma sugestão, olha só, nessa imagem, tá bom? Na questão 6, vocês vão dizer o seguinte, vocês vão numerar, vocês vão observar essa imagem e dizer o que aconteceu com ela. Bom, pessoal, aqui na imagem do meu lado, desse meu lado aqui, ó, tem uma paisagem que ela está o seguinte. A primeira está com uma estradinha, as montanhas e muitas árvores. Na segunda, já tem mais estradinha e já tem 2 casas construídas, na mesma paisagem. Na terceira, é a mesma paisagem, já construída uma cidade. Ou seja, isso é uma paisagem transformada. Então, é mais ou menos o que vocês vão dizer aqui na questão 6, numerando o que ocorreu, tá? Na questão 6. Vocês vão numerar do 1 ao 4. Vocês vão pegar uma imagem que tem só o rio e a montanha. Aí você vai botar o número. E aí eu não posso dizer mais, porque senão eu vou estar, né, entregando aqui a questão. Como o meu saudoso aqui aluno Cauã Leite, né, que está em casa nesse momento, ele fala muito assim, tia Diana, só dá uma explicada, deixa a gente quebrar a cabeça para conseguir a resposta. E eu gosto muito desse posicionamento do Cauã Leite. Ele faz sempre essa intervenção muito bacana, né, quando eu estou no quadro, e aí ele pede para que eu possa, né, dar uma parada ali e deixar que eles mesmos dar uma procurada na resposta, porque ele até fala, tia Diana, você já explicou, então agora é com a gente. E eu gosto muito disso, né, desse posicionamento dele, que é muito legal. Isso demonstra que ele está entendendo o conteúdo e está querendo, né, transpor esse entendimento para as respostas dele. Então é isso, galerinha. Bom, aqui a gente encerra nossa aula de geografia, tá? Nossa revisão. Eu espero ter ajudado vocês, tá certo? Tirado as dúvidas. Leiam com atenção, crianças, as questões de vocês. E assim, esse TD, a gente conversou sobre tudo isso nas nossas aulas. Então, assim, é só lembrar do que foi conversado. Tenho certeza que vocês vão tirar um 10. Tá bom? Então, meus amores, desejo aí uma boa realização de TD para todos vocês. Grande beijo e forte abraço.